22 de abril de 2026. Inspeção do condomínio. Aqui a gente vai observar essa laje da garagem superior. Está com inúmeras fissuras e trincas. O condomínio tenta incessantemente tamponar, mas o problema é estrutural. Ausência de junta de movimentação, ausência de junta de dessolidarização, ausência de junta de dilatação, aonde diversas quinas possuem um concreto se desplacando com risco de queda sobre os habitantes, concreto brocado. Esta área do estacionamento não possui ralo, existindo ainda resto das taliscas de obra abandonadas, e ele está simplesmente esfarelando. Só o varre constantemente e fica aí, ó, essa quantidade de pó, de resto do que o concreto deveria ter agregado a ele. As fissuras e trincas permitem que a água chegue no andar inferior. Os ralos não possuem a caixa do ralo, é somente o tubo em cima do castilho. A textura está se dissolvendo, aonde a distância da pingadeira, além de não observada, encontra-se assim, ó, com vários trechos totalmente tamponada, ocasionando que a deterioração precoce da pintura do prédio, não atendendo a norma de desempenho 17170 nem a 15575. Pedaços do embolso se desprendendo, com risco de queda sobre os habitantes. Andares inferiores, alguns sem o dreno do ar-condicionado disponibilizados. Manta se soltando no entorno de alguns pilares e paredes. Então fizeram uma junta para um andar inteiro, ou seja, o prédio tenta se dilatar e não consegue, gera esforços pelo crescimento de volume e causa o desprendimento. Aqui vamos mostrar mais de perto um pouco essas rachaduras, possivelmente pedaços do concreto devido à ausência de recobrimento do aço, podendo cair, ó, já em cima desse carro. Esse pedaço grande, isso não foi em cima do motorista de uma pessoa, né? O encontro entre as duas edificações não teve também implantação de junta, ocorrendo esse vão que possibilita o acesso de água, que pode danificar tanto o prédio vizinho quanto a edificação em análise. Voltando à fachada, mais um pedaço grave de risco de queda. Está do pavimento térreo. Existem outras partes se observando por cima. Dilatação. A viga totalmente contorcida em ambas as quinas. Com parte de escorrimento das águas devido à ausência de estanqueidade. Algumas fissuras transversais na viga, elemento estrutural que não pode fissurar desse jeito. Chama-se atenção a formação desse cálice, ou seja,
Olha o triângulo. Sendo a deformação estrutural perigosa. Concreto brocado em várias partes, com aço exposto. Tubulação de gás com pintura parcial, somente na parte superior. Havendo essas gambiarras para a separação entre um e outro, onde deveria haver suportes normatizados. Voltando para a parte do piso, todo esburacado, onde se observa simplesmente que ele está desagregando, desfazendo, esfarelando, e com muitas fissuras e trincas que ocasionam o alagamento no andar inferior. Descascamento das texturas, mais concreto brocado, ou seja, são vícios construtivos existentes desde a construção do prédio, mas que demandam de um conhecimento específico para que seja diagnosticado. Mais uma unidade sem o dreno, ou com o dreno ocultado pela construtora. Texturas na fachada divergentes, ou seja, uma parte praticamente lisa e a outra texturizada. Em vários andares acontecendo a mesma coisa. Encontro da mureta com a laje fissurando devido ao engaste incorreto. Tubulação de gás no local de passagem de veículos, havendo o risco de colisão. Parte da tubulação de incêndio sem pintura. Daqui já observamos a laje do pavimento inferior trincada, também em decorrência da ausência de juntas de movimentações. Aqui a rampa de subida do estacionamento. E o piso com as suas fissuras e trincas diversas. Decorrente não da usabilidade, mas decorrente de vício construtivo, ou seja, problemas existentes desde a construção do prédio. Caixas existentes sem a elevação necessária para que a água não entre. Laje da rampa não impermeabilizada, ocasionando a queda de água que mancha os veículos que passam aqui embaixo, com aço exposto. E as inúmeras trincas existentes. Os dois reservatórios de água também sem a proteção obrigatória,
para que não deixasse a água da chuva, a água de lavagem do piso do solo cair para dentro da mesma, ou seja, risco de contaminação das águas potáveis e também ocorrendo o esfarelamento em diversos trechos capilaridade ocorrendo no encontro entre uma unidade e outra, ou seja, entre um prédio e outro, salientando que o prédio vizinho é mais baixo nesse ponto, ou seja, a pintura foi feita em cima de restos de pinturas antigas, velhas, não tratadas, ocasionando esse desprendimento e esfarelamento. O muro está com diversas fissuras e trincas. E o encontro entre alvenarias e o concreto também não sendo feito o engaste da forma correta, podendo esse muro cair sobre pessoas. Ou seja, estou balançando e demonstrando um risco de morte iminente. Tem que ser tratado emergencialmente pela construtora. Pingadeiras obstruídas. Portão da garagem com altura inferior do que o corpo de bombeiro exige, ou seja, demanda de explicação do bombeiro em relação à altura não obedecer a NT 02. Não existindo 4,5 metros de altura, ou seja, impossibilitado de que um caminhão do corpo de bombeiro acesse para combater o incêndio nas unidades dos fundos. Mais trechos com capilaridade decorrente da ausência do tratamento e permeabilização correta. O trecho da viga deformada, sendo visto de baixo para cima. E essa é a viga que possui inúmeras fissuras, ou seja, a sustentação de todos esses andares está exposta em cima de uma viga que demonstra haver deformações através das fissuras transversais em 45 graus. Encontro de alvenaria com outras alvenarias também mal feitas, ocasionando desprendimento. Quadro elétrico posicionado em local sem estanqueidade superior, ocasionando desprendimento de água do andar superior sobre o quadro elétrico. Acesso com desnível, não obedecendo a NBR 9050, ou seja, sem acessibilidade, podendo ocasionar tropeções. Parte inferior não foi terminada, ou seja, ainda no tijolo. Mais outro trecho com a rampa improvisada. Caixas do bombeiro sem a demarcação de piso obrigatória. Elevador sem um piso tátil nos acessos. Iluminação insuficiente para o ambiente, deixando escuro, propiciando a ocorrência de acidentes e também impossibilitando a vigilância
em certos momentos. Textura do prédio com diversas manchas e marcas e deformações. E esse é o padrão construtivo que a construtora informa ser correto.